Muito bem, jovens, retomando aqui o nosso vídeo anterior, nós aqui parametrizamos, arranjamos uma parametrização para a circunferência, que chamamos de gama, né? Mas veja bem, esse não é uma curva de nível da função f, que as curvas de nível da função f são retas, tá certo? Então a gente pode pensar numa função g assim, g de xy, não é? E igual a x quadrado mais y quadrado. Aí você faz a curva de nível g de xy igual a 1. Essa é a nossa curva de nível x quadrado mais y quadrado igual a 1. É uma curva de nível da g. Então, gama é uma parametrização da nossa curva de nível da função g. Tá bom? Então, aqui, na verdade, é g aplicado a gama é igual a 1, né? É igual a 1. Muito bem. Isso para todo t naquele intervalinho que a gente fez essa parametrização. Aqui tem umas condições sobre g e sobre f para garantir a existência dessa parametrização. Aí é complicado, porque é uma teoria que a gente não tem ainda, tá bom? Mas para você ter o teorema de Lagrange, os multiplicadores de Lagrange, esse teorema, você precisa que a g seja de classe C1, que a f seja diferenciável, que atende a tudo, né? E que o vetor tangente a g não se anule naquele intervalo da parametrização. Então são condições que a gente precisa ter, mas não dá para explicar muito o porquê dessa necessidade, porque a gente não tem a teoria suficiente. Mas vocês vão entender que é mais ou menos coerente que se tenha isso. Bom, mas vamos lá. G de gama de t igual a 1. A gama é uma curva de nível da função g. Então, se eu derivar aqui, eu vou ter gradiente usando a regra da cadeia, né? Gradiente da g em gama de t, produto escalar, gama linha de t, igual, derivando no segundo membro, 0, né? Então, o que você tem aqui? Isso aqui para todo t no intervalo da parametrização, tá bom? Então, você tem que o gradiente da g naquela curva é sempre ortogonal, no caso aqui perpendicular, né? Ortogonal ao vetor tangente. Agora vamos olhar para f. O que acontece com a f? Bom, você tem... Meu Deus, como é que eu faço com a f agora? O que acontece é que quando eu aplico a f a gama de t, então vamos pensar na f. F aplicada a gama de t. Lembra que nós já fizemos isso em exercício anterior, já teoria anterior a essa, quando resolvemos problemas de máximos e mínimos. Isso aqui vai me dar uma função, eu vou chamar de g grande, ou f grande mesmo. F grande, uma função de uma só variável, não é? Você compõe essas duas funções e obtém uma função de uma só variável. Aí você faz aquele tratamento do cálculo 1, né? Se T0 é ponto de máximo ou mínimo, então o que acontece com a derivada dessa função? Então nós vamos ter que f' em T0 é igual a 0. Naquele ponto a derivada é 0, não é? Agora, quando a derivada dessa função, você deriva em relação a t aqui no primeiro membro, você vai ter o quê? Vai ter a regra da cadeia de novo, essa mesma regra da cadeia aqui, vai dar gradiente da f no ponto gama em T0, estamos aplicando ao ponto, produto escalar, e gama linha em T0, né? Isso aqui é igual a f' em T0 do outro lado, que é 0. Então, o que você conclui? Lembre que gama de T0 é x0, y0, tá certo? Então, eu vou traduzir aqui. Gama de f em x0, y0 por gama linha em T0 é igual a 0. O que significa isso? Significa que esses dois vetores são ortogonais, né? Então, gama de f de x0 e y0 é ortogonal ao gama linha em T0.
Agora veja bem, do fato disso ser uma curva de nível de G, o gradiente da G em qualquer ponto é ortogonal, né? É ortogonal ao gama' de T em qualquer ponto do intervalo, inclusive em T0. Então eu posso concluir aqui, daqui eu posso concluir que o gradiente da G no ponto gama de T0, que é o x0, y0, é ortogonal ao gama' de T0. Bom, eu tenho essas duas conclusões aqui. Primeira, o gradiente da f em x0, y0 é ortogonal a esse vetor, gama' de T0, vetor tangente. O gradiente da g em x0, y0 também é ortogonal a gama' de T0. Como nós estamos no plano, não resta outra. Esses dois vetores têm que ser o quê? Paralelos, tá certo? Então, eu vou concluir em outra folha aqui. Concluindo das afirmações 1 e 2, tá? Afirmação 1, afirmação 2. Eu concluo que... Vamos lá. Concluímos que o vetor gradiente da f no ponto x0 e y0 é paralelo ao vetor gradiente de g no ponto x0 e y0, tá bom? Esses dois vetores são paralelos. O que significa isso? Claro que uma das hipóteses lá é que esse vetor seja um vetor não nulo também, tá bom? Para que você tenha aquela parametrização e tudo mais. Mas ele é um vetor não nulo, então isso significa o quê? Que existe um lambda real, né, na verdade não nulo, tal que o vetor gradiente da f em x0 e y0 é igual a lambda vetor gradiente da g em x0 e y0. Isso aqui, essa formulinha, tá, é realmente o que se conhece como método dos multiplicadores de Lagrange. E o lambda é chamado de multiplicador de Lagrange, tá bom? Então, isso é o método dos multiplicadores de Lagrange. Então, se você quiser reconhecer os candidatos, chegar aos candidatos a máximo e mínimo, você tem que resolver essa equaçãozinha. Na verdade, um sistema de equações, né? Agora, vamos voltar para o nosso problema. Agora nós temos, esse é o método de multiplicadores de Lagrange, tá bom? Vamos resumir nisso aqui. Os detalhes eu vou, como sempre, vou deixar para um vídeo auxiliar, porque não dá para a gente detalhar muito aqui. Mas, grosso modo, grotescamente falando, usando esse exemplo, nós concluímos que os vetores gradientes nos candidatos a máximo e mínimo são pontos que atendem a essa condição aqui que é chamado método dos multiplicadores de Lagrange. Então vamos lá. O exercício. Maximize a função f, x mais y, sujeita à restrição, a essa restrição aqui, x² mais y² igual a 1. Então, essa vai ser a nossa função g, né? G de x, y tem que ser igual a uma constante, e a função f já é dada explicitamente. Então, nós temos a função f de x, y igual a x mais y, tá bom? X mais y. Vamos lá. Gradiente da f x, y é igual a 1 e 1, né? Deriva em relação a x, deriva em relação a y. É um vetor constante, o gradiente, porque as curvas de nível são retas, né? Então, o vetor gradiente está sempre apontando assim, 1 e 1. Muito bem, tudo coerente, né, com a nossa geometria lá. Agora, a nossa g é x² mais y², tá bom? A gente tem que fazer g de xy como se fosse uma curva de nível, né? Então, g de xy é x² mais y² igual a constante. Muito bem. O gradiente da g é igual a 2x, 2y. Tomara que não seja muito complicado esse sistema. Então, jogando lá no método dos multiplicadores de Lagrange, você vai ter o quê? 1 igual a 2x, 2y, né? Então, você vai ter
lambda multiplicado por 2x dá 2y. Vamos substituir aqui. Vou colocar aqui em cima. Então, de um lado, gradiente da f aplicada a xy. Gradiente da f vai ser 1, não tem jeito. 1 e 1. E do outro lado, lambda multiplicado pelo gradiente da g aplicada a xy. Vou chamar de xy porque eu quero reconhecer. Estou procurando xl e y0. Né? Gradiente da g é 2x, 2y. Vamos lá. 2x, 2y. Isso me gera o seguinte sistema. Né? Você vai ter 1 igual a 2 lambda x e 1 igual a 2 lambda y. Muito bem. Ou seja, a gente já conclui que x é igual a y, né? Tem que ser igual. Como é que a gente resolve esse negócio aqui? Bom, você vai ter... Vou colocar assim, x é igual... Como vamos resolver isso? Você vai ter 2xy, tem que ter uma outra equação, tem que ter uma outra equação aqui. Temos que ter uma outra equação. Eu devo ter resolvido em algum lugar esse negócio, em algum momento. Vou parar o vídeo aqui e vou ver como é que eu faço essa outra equação.